Jonas, o fugitivo. Vamos ler os versículos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas é comissionado. A palavra do Senhor vem a Jonas e lhe diz: Dispõe-te e vai a Nínive e clama contra ela, pois a sua malícia já subiu até o Senhor. Ele resolve discordar de Deus, resolve fugir para Tarsis. Estava resolvido ficar longe da presença do Senhor. O povo assírio era conhecido principalmente por sua crueldade. E é bem possível que não foram poucas as vezes que Israel fora vítima dessa crueldade. Para Jonas, era difícil ter que ser o porta-voz da salvação para esse povo. Sabe que às vezes agimos com algumas pessoas dessa mesma maneira? Sabemos de práticas cruéis ou até mesmo vergonhosas destas no passado, e como Jonas, nos esquivamos de ir até elas. Mas não ir era ficar longe da presença do Senhor. Fugir lhe custa caro. Vamos ler a continuidade do texto. Para o Senhor, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O Senhor lança ao mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Os marinheiros, apavorados, gritam aos seus deuses. Também tentam deixar o navio mais leve, jogando a carga ao mar. Jonas, porém, dormia profundamente no porão. Não querer obedecer ao Senhor significa, primeiro, chamar para si uma grande tempestade. É verdade que havia um consolo, o navio, mas ele estava prestes a ser despedaçado. Tentativas vãs para amenizar o problema. As cargas estavam sendo lançadas ao mar. Mas o que mais nos surpreende, neste caso, é que nem sempre tempestades, desesperos, várias tentativas vãs de socorro são sinônimos de reflexão, conscientização com relação ao erro. Onde estava Jonas? Ele estava dormindo tranquilamente. O mestre do navio, a partir do versículo 6, se surpreende com a atitude de Jonas. Ele estava agarrado no sono. É interessante, até mesmo incrédulos discernem melhor os desígnios do Senhor do que nós muitas vezes. Ele pede para Jonas rogar ao seu Deus. Sabe que problemas com o evangelismo não é provar a existência de Deus para os incrédulos. Isto, no fundo, a maioria deles já sabem, já conhecem. Mas é sempre acalmarmos as tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas. Eles, entendendo que aquilo poderia ser consequência por algum pecado cometido. Eles, os marinheiros, os incrédulos, resolveram então lançar sorte para saber quem era o culpado. A sorte recai sobre Jonas. Quantas vezes, diante das tempestades da vida, bem diferentemente desses incrédulos, temos dificuldade, primeiro, de reconhecermos que é uma consequência de um erro cometido. Segundo, identificar a causa e ter a iniciativa certa para resolver o problema. Não é assim? Reconhecemos a gravidade de muitos dos pecados e erros que temos cometido.
Sabemos identificar a causa rapidamente e, principalmente, procuramos tomar a iniciativa certa para resolver o problema. A partir do versículo 8, os marinheiros fazem várias perguntas para Jonas. Ele, em resposta, disse tratar de um dentre o povo do Deus vivo. Vamos ler essa passagem. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos, para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Ele, em resposta, diz se tratar de um dentre o povo do Deus vivo. Eles se admiraram de saber que Jonas teve tal audácia de desafiar o seu Deus. Eles, então, perguntam para o próprio Jonas sobre o que fazer com ele para que o mar se acalmasse. Ele, então, lhes diz que o lançassem ao mar, porque a culpa de tudo aquilo era por causa dele. Não é isso que diz o versículo 12? Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aparentemente, temos aqui os primeiros vestígios de um arrependimento sincero. Jonas, com isso, reconhece que é culpado e que precisa receber o castigo por isso. Ele entendeu a gravidade do pecado de ter desafiado Deus. A morte deveria ser a paga. Uma aplicação para as nossas vidas. Temos tido essa mesma postura. Somos coerentes quanto à gravidade do pecado e principalmente quanto à punição merecida. Ou, se estivéssemos no lugar de Jonas, acharíamos que umas poucas palmadas, alguns puxões de orelha resolveria o problema. Vamos continuar a leitura e vamos perceber o quanto isso envolveu muitas coisas na vida desse homem. A partir do versículo 13. Entretanto, os homens remaram esforçadamente por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não perecemos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens de extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. No entanto, os homens se esforçaram para não precisar fazer isso. Eles remaram esforçadamente para alcançar a terra. Oram então a Deus, lhes dizendo para que não viessem ter que pagar com a própria vida por esse pecado de Jonas. Mas também fizeram de tudo para que o sangue de Jonas não recaísse sobre eles. Chama-nos a atenção para a iniciativa deles em tentar poupar a vida dele. Mesmo sabendo que ele era o culpado, mesmo sabendo que todo aquele dano que recaíra sobre eles foi por causa dele. Eles entenderam que precisavam estar com suas consciências tranquilas. Não é isso que eles falaram? Não faça-se cair sobre nós esse sangue. Temos que avaliar a atitude desses marinheiros, até então incrédulos, mas tendo uma postura tão diferente do que a gente pode ver na vida de muitas pessoas que professam a fé em Deus. Esses homens estão tentando, se esforçando para poupar a vida deste homem, auxiliando, o ajudando, mesmo sabendo que a culpa e todo o dano do prejuízo
era dele. Será que temos tido essa mesma postura? Será que estamos nos esforçando e não querendo de que o sangue das pessoas recaiam sobre as nossas cabeças? Estamos nos esforçando para realmente levá-las ao conhecimento da verdade, lhes dando assim uma oportunidade, uma chance de alcançarem salvação em suas vidas? Temos que refletir sobre o que a gente percebe nesses versículos. Eles oraram então a Deus. Aqui eles já mostram que o Deus de Jonas já fez uma diferença na vida deles. Há momentos atrás, estamos presenciando eles, vendo eles clamando aos seus deuses. Mas agora, pelo fato de reconhecerem e saberem que esse homem, ao fugir do seu Deus, traz todas essas consequências para a vida dele, eles só podiam agora clamar e pedir para esse Deus que viessem poupar as suas vidas. Dessa forma, como diz o versículo, lançam Jonas ao mar. O mar cessa sua fúria imediatamente. Ao presenciarem tal feito, temeram ao Senhor em extremo e fizeram sacrifícios e votos a Ele. A cessação de uma tempestade sempre é motivo de louvor e adoração. Sempre, quando tempestades forem cessadas na vida de um servo fiel de Deus, outros vão sentir o desejo de poder louvar, poder clamar a esse Deus. Vão querer conhecê-lo. Nós conhecemos bem o transcorrer dessa história. Sabemos que Jonas foi lançado ao mar, mas Deus, na sua infinita misericórdia, proveu um meio desse homem não ser morto. Um grande peixe o engole. E depois ele é lançado à praia. E então, arrependido definitivamente, ele resolve obedecer a Deus e cumprir o que Deus havia lhe pedido. O que nós aprendemos dessa lição é que devemos assumir os compromissos e as responsabilidades que Deus nos confia e nunca deixarmos para fazer o que temos que fazer hoje para depois. Temos que mostrar essa atitude, nos esforçando e nos empenhando ao máximo. E vamos olhar para a atitude de pessoas que até então incrédulas, mas tendo atitudes até melhores e mais louvável do que aquele que era o profeta e o mensageiro de Deus. Vamos nos esforçar para conhecer mais ao Senhor e assumir as responsabilidades com determinação, amor e zelo.